Foi E tu feito foi até o final. testemunha de um momento muito sério. Muito. Muito sério. E tu já deu várias entrevistas e que é quase que... não é uma denúncia, porque não tem um caráter de denúncia, mas são declarações bem fortes com o que estava acontecendo lá. Quando é que tu percebeu que o negócio estava indo por água abaixo? Porque pelo tempo que a gente fica no clube, o Inter, ele é tudo muito ali perto, né, cara? Sim. É tudo muito familiar, assim. Então o vínculo até com conselheiros, algumas pessoas de lá de dentro, naturalmente comentavam algumas coisas, né? Mas nada de provado ou assim, igual você tá falando, né? Nada pro lado desse sentido. A gente ficava triste ao mesmo tempo, jogando ou não jogando, ou jogando mais ou menos, eu queria estar ali, porque ele tinha muitos atletas que estavam chegando no Inter e não tinha ainda toda aquela bagagem para poder sustentar isso. Então muitas vezes a gente tentou fazer reuniões, eu chamava às vezes no meu quarto, falar com um ou outro, da gente tentar sentar com os treinadores pra gente não, até a volta do Fernando Carvalho, para que não acontecesse o que aconteceu. Só que é um negócio que parece que veio um castigo ali da bola em alguns jogos que a gente poderia ter vencido, bola bater na trave e sair, em vez de bater na trave e entrar. Pênalti no final a gente não conseguir fazer, uma energia pesada, uma energia negativa, muito difícil Uma e muito ansiedade. triste. E muito triste, né, cara? Quem que tava no Inter pra viver um momento também inédito desse, de um rebaixamento? Ninguém. Por que eu te perguntei do negócio do momento? Porque eles meio que... parece que ali tu foi testemunha, porque tu viveu o auge e aí tu vê um negócio. Então, tu é testemunha de dois extremos. Por isso que eu acho que o diagnóstico que tu pode fazer é melhor do que o de qualquer um. E isso pra ti acaba sendo super importante pra tua carreira agora, né? Quando tu olha e diz assim, aqui não é por aqui. Mas ali é um problema administrativo. Ou é um problema técnico também? Problema técnico também, mas que vem realmente coisa de cima. Todo projeto vencedor não tem como tá ruim essa parte. É raríssima a exceção de que uma Esquece. coisa tá lá e... Pode o até ser que Cruzeiro lá pode ter esteja... sido lá, tava uma várzea e aqui o mano fechou lá e fez. Não tem jeito. É uma situação que ela reflete dentro do campo. E a gente teve os 4 treinadores, a gente começou tão bem o Brasileirão. Nós ficamos 14 jogos do Brasileirão sem vencer, com mais da Copa do Brasil, outra competição. Foram 17 jogos sem vencer, um troço sobrenatural, cara. Ficar com 2 vitórias ali, vamos dizer, a gente não tinha sido rebaixado, não teria nem passado perto, antes. Né? Então veio uma energia negativa. Na época do Argel, isso. Na época do Argel. O Argel saiu depois dessa infelicidade desse tempo todo que ninguém conseguia explicar como que desandou tanto. E depois da vinda do Falcão, não conseguiu dar rumo. Depois Falcão, 4 jogos, 5 jogos saiu, aí veio o Celso Rotti. O Lisca já chegou. O Lisca já chegou num ponto para tentar tentar o Guerrinha ajudar. Com 2 algodão na arena. Um pecado. Podia ser que ele chegasse com 10 jogos antes, seria o ideal, o mínimo ideal. E até acredito que poderia sim ter salvado. Mas ali foi o fato de falar assim, o porquê que deu certo e o porquê que não. A gestão que realmente do porquê que chegou ao título mundial. E isso, se for falar com qualquer um, é uma situação, porque e muitos desses atletas pagam por isso, porque o campo também tem responsabilidade, porque é a gente que decide as coisas dentro do campo. Mas a maneira que de repente foi montada a equipe e a maneira que de repente foi gerida, acho que faltou algumas coisas, assim, tinha uma certa distância, era muita bagunça, muita falácia que acabou... Mas teve algum momento que tu ficou meio alijado do grupo, né? Eu fiquei. Por quê? Porque logo que saiu do Alessandro, o Argel me chamou e falou, pô, você é o capitão, um exemplo. E assim era tido, não por ser ou não, pelo tempo de clube, pela história, pela maneira de me comportar, os caras também me viam assim. Já começou-se a ser chamado vários outros atletas para várias discussões das situações normais de liderança e eu sempre fora. Isso internamente, né? Que coisa estranha. E o Anderson até, quando ele falava, vira e mexe, ele falava do meu nome. Não tô falando isso aqui para tirar o meu da reta, de nada do que eu tô falando aqui é para isso. Eu tô contando, de repente, um fato ainda de uma maneira que possa ser visto como eu, naturalmente, incluso no processo do fracasso, né? Mas foi assim que aconteceu. Isso, com a chegada do
do Falcão não mudou, com a chegada do Roth depois, porque o Fernando Carvalho chegou a me chamar. Sim, imagino, né? E falar assim, você não merece isso. O Fernando Carvalho acabou me falando isso na sala dele. Jogando, e eu falava, jogando mais ou menos não é o problema. Eu sei que eu podia ajudar, mas eu nunca fui pedir uma vaga dessa maneira. Falar, não, pode me pôr para jogar e coisa. Mas eu fui conversar algumas vezes com o Falcão, algumas vezes com o Celso Roth. Se falava com 11 atletas e nos falava com os outros. E foi criando um negócio assim que as pessoas, poxa vida, e tinha jogadores bons pra ajudar, sim. Não era time pra gente cair, não, cara. Pela qualidade dos atletas, não. Acho que até o Grêmio cair em 2021 ali, o Inter era o melhor time que caiu. Porque aquele time do Grêmio, me parece que no papel era impressionante, era bem... Não, fugia totalmente disso. Então você vê que realmente tem que ter algumas coisas a mais por trás. Eu lembro até do jogo que a gente estava perdendo de 4-1, o Falcão era treinador pro Cruzeiro lá. E ele me chamou para entrar. E eu não tinha entrado em nenhum jogo com ele ainda. Mas estava perdendo de 4-1, ele me pôs. Eu entrei meio infernizado, fiz o gol de pênalti, porque saiu o pênalti, nem o pênalti eu ia bater. O Marquinhos pegou a bola, vai, se você não nos ajudar nesse momento agora e não assumir isso pra gente, nós estamos lascados. Que tinha até o Nico foi pegar a bola, ele tomou do Nico e coisa. Porque é duro, você vai tomando pancada, você vai ficando. Não é que você tá querendo se omitir. Você fala assim, opa, eu vou deixar o outro, porque o outro de repente pode ser que esteja melhor. Então foi muito nesse sentido tudo que aconteceu. O Celso chegou, naturalmente falou que também a chance de jogar era maior e acabou se tornando invertido. Pois é. Depois ele me pôs no jogo Fortaleza lá de lateral, falei, eu posso, não tem problema, né? E assim foi se desenhando algumas coisas que nada do que fazia, ela acabava dando